É, nação flamenguista, né? O Vasco da Gama perdendo mais um jogo, né? Se complicando mais ainda na competição e os seus torcedores, cada dia que passa, mais preocupados, mais revoltados, mais indignados, né? E com razão, né? Porque às vezes eu digo, o problema, pessoal, não é só treinador, né? Às vezes o cara acha que trocando o treinador vai resolver tudo, mas e o elenco? O elenco é qualificado? Realmente o problema é só o treinador? Ok, vai ter casos e casos, né? Por exemplo, Flamengo de Tito, o problema era o quê? Treinador. O elenco era qualificado, todo mundo sabia. Mudou o treinador, o time começou a jogar bola. O elenco do Vasco é qualificado? Será que realmente trocou Carille, o Fernando Diniz? Será que vai ter melhora? Será que o time é bom o suficiente para sair dessa situação? Eu não vejo, pessoal. Ok, não é um dos piores times do Brasil, mas para mim o Vasco vai lutar sim para ficar na primeira divisão, né? Os jogadores são desqualificados. O problema não é só treinador. Ok, ganhou do Fortaleza 3-0. A gente sabe que quando chega um treinador sempre vai ter esses casos, como foi o Fluminense também, mas nada de milagre. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Crédito do vídeo, né? Fanáticos Vascaínos, link na descrição para vocês lá acompanhar o conteúdo. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. O Cocão não vai entrar nesse nível de comparação. Mas o Vasco não tem um armador, porque não confia no Zuccarello. Não tem um substituto pro Verratti, porque não confia no GB em cima. O Jair não está lesionado. Ele apenas fez 6 jogos e entende a diretoria que ele pode ir embora. Então, não vai botá-lo para fazer o 7º jogo. Esse é o entendimento da diretoria do Vasco. E o Diniz, como empregado, acata, né? Deixa eu ver aqui, só botar a coletiva do ar daqui a pouquinho no ar. Vai contratar com que dinheiro? Os caras estão lá para isso, meu irmão. Eles têm que contratar. Eles têm que se virar para arrumar o dinheiro. Não abriram espaço? Não abriram espaço na folha? Abriram espaço na folha. Capaz não foi embora? Ué. Capaz foi embora, meu irmão. Tem que buscar as opções. Souza foi embora? Já não abriu o salário aí? Tem que buscar. Não tem o que inventar. Tem que buscar. Fizemos um clássico razoável? Não, um clássico muito ruim. Deixamos muito a desejar. A gente melhorou um pouco. No primeiro tempo, talvez, a gente pegue um recorte ali de 20 minutos de jogo. Um pouco antes saiu o gol, até uns 10 depois do gol. Ali. No mais, esquece. Atropelo. Hoje o Nuno não foi bem. Sentiu falta do Coutinho. Faz falta, claro. Como o Coutinho faz falta pro Nuno, o Nuno faz falta pro Coutinho. O Hugo Moura sai e acaba a marcação no meio campo. Mas não pode, né, William? Então a gente não tem um 5 reserva. O Esforça não é o 5 reserva, o Paulinho, o Tietê. Então, meu irmão, esquece. Então não tem como. Mas essa mordida, essa pressão, eu acho que não bota. Isso falta. Valeu, Bruno. Obrigado pelo superchat. Agora é nítido. Então, Corneta, vamos lá. Por que é nítido isso? O cara acabou. O cara acabou a temporada pra ele. Ainda bem que vai entrar no período de férias e tal. Ele acabou, cara. E assim, por que ele não saiu? Por que ele não saiu no intervalo, no intervalo ou durante o segundo tempo? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que há limitações no elenco do Vasco, claro que há. E essas limitações não colocam o Diniz com uma possibilidade de repertório, né, como a gente está dizendo aqui. Mas o time do Vasco precisa encontrar soluções. Contratar um centroavante não é só contratar um centroavante. O Vasco precisa, para time titular, contratar, na minha avaliação, um 5, um 8, um 10 e um lado de campo. 4 titulares, imediatamente. Se não quiser trazer um zagueiro. 5 titulares é o que precisa chegar nessa janela. 5 titulares. Um zagueiro, um 5, um 8, um 10 e um lado de campo.
E aí você bota o João Vitor da vida, fez o gol hoje, mas que apresenta altos e baixos numa partida, bota o Hugo Moura, bota o Tietê no banco para ter opção. Senão, a gente vai ficar sofrendo. O Marcelo acho que tem que ser 6. Acho que 5 com essas. Enfim. O 9 também. Eu subiria o GB, Alexandre. Eu subiria o GB para poder ver o que vai acontecer. E ele não é insubstituível. Claro que não. O Verratti não jogou bem, ok? Na verdade, cara, a vontade era trazer o Rodrigo Caetano. Só que ele não sai da seleção brasileira. Vai contratar como? Transferban. Cara, o Vasco tá lutando para poder cair esse Transferban. Se não cair, ferrou. Meu irmão, isso aí para mim é muito sintomático. Se o Vasco não conseguir derrubar o Transferban, esquece. Nós vamos brigar para ficar na primeira divisão, se ficar. O Vasco, além de ter o problema com parte financeira, né, ainda tem o Transferban. Isso aí só complica mais o Vasco, pessoal. Mas o Vasco não tem. A questão é o dinheiro, né? E onde tirar, né? É complicado, pessoal. É complicada a situação do Vasco, né? Mesmo perdendo, se vê melhora. São aquelas derrotas que dá para aceitar, coisa que não vemos há muito tempo. A gente sempre reclamava da forma que perdíamos. Cara, então, o Clever Gonzaga, eu entendo que há derrotas e derrotas, né? Mas assim, o problema é a forma como você se posta em campo, entendeu? Então, assim, o Fluminense foi superior, fez ser superior, mas o Vasco teve chance no primeiro tempo de abrir 2-0 ou 3. Era outro jogo, mas não abriu. William, não vejo um lateral esquerdo que você tem o Piton. Se o Piton vai embora, é outra história. Agora, tem muita gente no elenco ganhando 300, 400, 500 sem jogar. Claro que sim. E tem que ser cobrado. Claro, e tem que abrir espaço na folha. Jean Davi podia ser mais utilizado. Cara, Jean Davi não vai, né? Jean Davi é daquele jogador que você tem que conseguir negociar para abrir espaço. Entendeu? Esse é um daqueles caras que você tem que tentar abrir espaço com ele. Olha, daqui a pouquinho vai começar a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. E eu vou botar aqui no ar, né, direto da Vasco TV. Então pode ficar com a gente, não precisa sair daqui, você vai assistir também. Aí temos apenas um. Cara, os números são muito ruins do Vasco em clássicos ultimamente. O Vasco tem jogado muito mal os clássicos, né? Jogou muito bem contra o Fortaleza, teve dificuldades depois contra o Operário, passou num sufoco do cacete, né, nos pênaltis e tal. Mas assim, sinceramente, o Vasco precisa buscar soluções. Anne Carolina, vou dar uma de fofoqueira, acompanha a esposa do Nuno. Esposa não, acho que é noiva ou namorada. Enfim, ele tem que descansar mais ao invés de estar na praia, restaurante, andando pelo Rio, vai descansar, não passear, desculpa, minha opinião. Então, Anne, eu respeito, mas não acho que o fato dele, na folga, acabou o trabalho, ir pra praia, restaurante, shopping, enfim, não importa, o coloque mais cansado por isso, tá? Porque, na verdade, ele não tá indo pra gandaia, né? É normal. Pois é, nação flamenguista, a situação do Vasco é complicadíssima, né? Complicadíssima. É uma situação financeira que você sabe como é que o Vasco vem sobrevivendo, né? Problema judicial, é uma SAF que não deu certo e tá brigando na justiça, é o time sofrendo transfer ban, e os torcedores ainda querem que o Vasco vá no mercado para contratar jogadores para sair dessa situação. Eu uso sempre o Vasco para alertar os corintianos. Porque mesmo o clube sendo SAF não quer dizer que vai ser sucesso. Mesmo o clube sendo SAF, se for uma SAF organizada, você não vai sair contratando à torta e à direita, principalmente nos primeiros anos da sua SAF, né? Ok, o Vasco pode ir no mercado trazer 2, 3 jogadores,
Pessoal, mas vai ser o mesmo nível desses jogadores que tá no Vasco. Não vai ser coisa extraordinária, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque um exemplo, você tem um jogador ali que custou 5 milhões de dólares. Um exemplo. Esse jogador não é fenomenal. O nível é bem inferior. Ok, o Vasco vai no mercado? Vai. Você tem quanto para contratar? Tem uns 5 milhões de dólares. É o máximo. Vai trazer um jogador do mesmo nível, pessoal. Ou até mesmo pior. Você não esteja pensando que com os valores que você contratou, aquele jogador que está lá no seu clube, você tem o mesmo valor, você vai trazer um astro. Você vai trazer um cara que vai salvar. E vai tirar leite de onde não tem. Então, pessoal, não há fórmula mágica no futebol. Se não tem dinheiro, não tem futebol. Não tem jogadores qualificados. É um fato, né? Ok? Será que o Vasco realmente está pensando em uma reestruturação, organizar as contas, para colher os frutos daqui a 6, 7 anos? Se eles estiverem repensando isso, vai com esse time aí mesmo. Eles não vão fazer contratações milagrosas, né? Como o Corinthians. Corinthians, o ano passado, estava onde? Na metade mais da metade do Campeonato Brasileiro, o Corinthians estava beirando a zona de rebaixamento. Foi o que o Corinthians fez? Foi lá e trouxe 6 jogadores que mudou o patamar. Se livrou. Mas aumentou sua dívida em mais de 800 milhões. Será que as pessoas que estão frente ao Vasco vai querer fazer a mesma coisa? Vou ser bem realista e bem sincero. Eu acho que não. Ok, pode ser incompetentes, contratar jogadores errados, contratar treinadores errados, mas o padrão ali está sempre o mesmo, né? Não são jogadores ganhando salários altíssimos, são sempre o mesmo padrão. Eu não vejo, por isso que eu digo, eu não vejo a situação do Vasco melhorar, principalmente dentro de campo, né? É porque talvez Pedrinho esteja com o pé no chão. Claro, o torcedor quer o quê? O torcedor quer que o Vasco vá no mercado e traga Cristiano Ronaldo. O Vasco não quer saber se o Vasco está devendo, se tem dinheiro, se vai pagar, se não vai pagar. O Vasco aí não quer saber disso. Se puder trazer Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi, eles querem jogador de qualidade, né? Como a maioria dos torcedores do futebol brasileiro pensa assim também, né? Mas é um pensamento totalmente errado, pessoal. Totalmente errado. É por isso que eu digo, o Vasco hoje, para mim, como o cara aí do Fanáticos Vascaíno falou, vai lutar para ficar na primeira divisão. E fica bem claro, pessoal, o problema do Vasco não é só treinador. O problema do Vasco é além de treinador, né? É elenco. São jogadores que não tem. Ponto. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.